Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje, nosso texto está em Atos, capítulo 5, de 1 ao 16. Podemos impressionar pessoas por um tempo, mas nunca podemos enganar a Deus. E o nosso contexto vai trazer esse lugar de que Ananias e Safira tentou fazer com que os apóstolos fossem enganados. Vamos ao texto. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu sua propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não pertencia a você. E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levaram também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-na morta. Levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas por meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Aqui nesse texto, a igreja está vivendo o tempo do crescimento, da unidade, da generosidade. Muitos irmãos vendiam suas propriedades para ajudar os necessitados. No final do capítulo anterior, nós trazemos o exemplo de Barnabé, que vendeu um campo e entregou aos apóstolos. Em contraste com a atitude de Barnabé, Ananias e Safira surge de uma forma diferente. Barnabé vem com uma forma sincera, Ananias e Safira já vêm com uma mentira. O problema não estava em ficar com parte do dinheiro que eles venderam, pois a oferta era voluntária, eles podiam dar o que eles quisessem. O pecado foi fingir que estavam entregando tudo, buscando uma aparência de espiritualidade e generosidade diante das pessoas. Quem fala aqui é Pedro, guiado pelo Espírito Santo, e Pedro diz: Olha só, por que que você deixou que Satanás enchesse o seu coração de mentira, para que você pudesse mentir para o Espírito Santo de Deus? E ele, ao ouvir essas palavras, cai morto. A mesma coisa acontece com a esposa Safira. E a Bíblia diz que houve grande temor, todos da igreja que ouviram falar daquele acontecimento. Nesse lugar também temos uma sequência
onde Lucas mostra que Deus operava grandes sinais e maravilhas através dos apóstolos, curando as pessoas. E muitas pessoas vinham de outras cidades para serem curadas. Nesse texto, nós temos o tema da sinceridade, nós precisamos ser sinceros, da santidade, o temor do Senhor, o poder do Espírito Santo e os milagres que vêm trazendo um crescimento para a igreja. Para nós colocarmos no nosso dia a dia, a lição que nós podemos tirar é que Deus nos lembra que Ele não se importa apenas com o que a gente faz, mas com as intenções do nosso coração, aqui que é mente. Ananias e Safira queriam reconhecimento das pessoas sem sinceridade ao entregar a oferta. Também aprendemos que a igreja saudável ela precisa de dois elementos, a santidade e o poder espiritual. E como que eu aplico isso na minha vida? Me perguntando, eu tenho sido sincero, estou preocupado mais com a aparência ou com a verdade? Minha vida reflete a integridade, mesmo quando ninguém me vê? Porque Deus não procura perfeição, mas sinceridade, arrependimento. Deus tratou seriamente o pecado de Ananias e Safira, porque naquele momento era um momento de formação da igreja e ele estava mostrando a importância da santidade, da verdade, da reverência diante da sua presença. E aqui fica essa pergunta: você, olhando para você, como é sua vida espiritual? É a mesma diante de Deus e diante das pessoas? O Deus que realiza milagres também conhece os segredos da nossa mente. Por isso é que precisamos viver com sinceridade, que Ele nos dê esse lugar de aprendermos a ser sinceros. E se não formos, que nós possamos sim nos arrepender, pedir perdão, pedir a Ele, né, para transformar o nosso viver, a nossa forma de olhar, porque somos seres humanos. E como seres humanos, nós também temos lugar de falha, e nesse lugar nós podemos contar com a ajuda dele. Até nosso próximo mês de leitura da Palavra de Deus.